Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho na missa de ontem, se você teve a oportunidade de ouvir o Evangelho na missa de ontem, você pôde perceber que Jesus finalizou dizendo que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E depois de fazer essa afirmação, Jesus ordenou que pedisse ao dono da messe que enviasse trabalhadores para a sua messe. E nessa mesma perspectiva, a liturgia de hoje continua nos mostrando essa necessidade que todos nós temos de responder com esse chamado do Senhor. O Senhor que nos chama, nos vocaciona para trabalharmos na messe, na sua messe. Pois assim a palavra diz, a colheita já está madura e existe muito a se fazer. O Senhor nos chama, o Senhor nos vocaciona para trabalharmos nessa messe. Nós sabemos muito bem que quem realiza a obra é Deus. É Deus quem realiza a obra, o seu projeto de salvação. Porém, dentro desse projeto de salvação, o Senhor sempre quis contar com a colaboração de servos, de homens que aparentemente não tinham muito o que oferecer, mas mesmo assim o Senhor quis contar com essa colaboração. O Senhor quis contar com a nossa colaboração, desde sempre. O Senhor sempre quis utilizar-se da colaboração humana para realizar o seu projeto de salvação e não somente utilizar-se dessa colaboração humana, como também Deus, Ele foi capaz de se utilizar de situações difíceis, de momentos difíceis, de acontecimentos que ali aparentemente pareciam, poderiam ter sido apenas uma história trágica, como foi a história de José do Egito, porém Deus foi capaz de transformar essa história trágica em uma história de salvação, Só Deus, meus irmãos, tem esse poder de transformar aquilo que poderia ter sido uma história trágica em uma história de salvação.
E Ele continua fazendo isso também na nossa vida. José do Egito, que nós ouvimos na primeira leitura, que foi desprezado ali pelos seus irmãos, maltratado, foi alvo de ciúmes por parte de seus irmãos, foi vendido como escravo, viveu muito tempo também no Egito como escravo, porém, mesmo ele tendo passado por essa situação de humilhação, de desprezo, o que os irmãos de José não sabiam é que Deus iria fazer de José um instrumento de salvação. José foi um instrumento de salvação para o seu povo, para a sua casa, para os seus irmãos. Foi um instrumento de salvação para a sua família. José, que pela ação de Deus se tornou ali governador do Egito, enquanto aconteceu ali aquela grande fome, essa fome que se estendeu por toda a região, atingindo ali o Egito, mas também Israel, foi o que nós ouvimos na primeira leitura. José possuía celeiros de trigo e começou a vender esses celeiros. E entre os que foram comprar o trigo, porque estavam passando fome, estava ali os irmãos de José. Inicialmente os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos e começa ali a testá-los para ver se eles se recordavam. Mesmo ainda não recordando, os irmãos tomam consciência, do mal que eles haviam causado ao seu irmão mais novo, se arrependem. José vai para um canto, chora, se compadece dos seus irmãos. Ele que tinha ali a oportunidade talvez para se vingar dos seus irmãos, mas se enche de compaixão por aqueles que estavam passando fome, seus irmãos. Ou seja, José foi um instrumento de Deus para salvar a sua família. O Senhor, meus irmãos, quando nos vocaciona, quando nos chama para sermos seus servos, o Senhor faz de nós também instrumento de salvação para muitas pessoas. Quando nós aceitamos esse convite, esse chamado do Senhor, o Senhor, dentro da sua obra de salvação, porque, como eu disse, é Deus quem realiza, Ele se utiliza de instrumentos insuficientes, pobres, miseráveis que somos nós, para sermos instrumentos de salvação na vida de muitas pessoas. E Deus chama a todos nós somos vocacionados. Quando no Evangelho o Senhor chama os 12, esse número 12 quer justamente significar essa totalidade. Todos nós somos chamados, todos nós também recebemos esse convite do Senhor de trabalharmos na sua messe. E todos nós devemos ser esses operários do Senhor, fazer o bem, realizar o bem, lutar contra o mal. O Evangelho vai dizer que Jesus chamou os discípulos e deu autoridade para eles para expulsar os demônios. Eles foram instrumentos de libertação para anunciar o reino de Deus. E Jesus chama os 12, dá-lhe poder a ele, ou seja, os capacita para a missão. E nós vemos aqui que Deus não somente chama, mas capacita. Às vezes nós nos sentimos incapacitados diante do convite do Senhor, mas é Deus que nos capacita. É Deus que nos dá a sua graça. Basta olharmos aqui para quem era esses 12 que Jesus chamou. 12 homens simples, de pouca instrução, pecadores, alguns pecadores públicos, grandes pecadores, diferentes uns dos outros, completamente diferentes uns dos outros. Se nós formos analisar cada apóstolo que Jesus chamou, nós podemos perceber o quanto que era diferente, e essa diferença justamente reforça essa ideia de que todos nós somos chamados.
você também, na sua individualidade, é chamado a ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos dá a autoridade vem dEle, não de nós, mas é dEle, para realizarmos a missão que o próprio Cristo realizou, de libertar as pessoas do mal, de fazer o bem, de realizar a caridade e de anunciar o reino do Senhor, de anunciar que o seu reino está próximo, o reino de Deus está próximo. Meus queridos, Deus sabe muito bem transformar. Uma trágica história, talvez a sua vida também tenha sido uma trágica história, assim como foi a história de José, mas Deus é capaz de transformar a trágica história da nossa vida, as nossas incapacidades, as nossas insuficiências, em um instrumento eficaz de salvação na vida de muitas pessoas. Lembrando que é Ele quem realiza a obra, mas se utiliza de instrumentos, que somos nós. A única coisa que nós precisamos fazer é responder a esse chamado com confiança e com disposição. Por isso, assim como estes apóstolos responderam a esse chamado, se colocaram à disposição do Senhor para realizar a sua obra, para trabalhar na sua messe, que nós também tenhamos essa disposição. Todos nós somos chamados. Não é somente quem responde a um chamado específico para ser missionário, para ser sacerdote, para ser religioso, não. Todos nós somos chamados. Agora nós precisamos ser generosos com o Senhor, responder a esse chamado com generosidade de coração, com simplicidade, sim, sabendo que quem realiza a obra é Deus, mas com generosidade, com disposição. Que esta Eucaristia, que a presença de Cristo, que mais uma vez nos visita nessa manhã, nos dê a graça da disposição em corresponder com esse chamado. Permita que o Senhor faça de você este instrumento de salvação na vida das pessoas que te cercam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.